iniciando o programa Falando Francamente, e nós vamos entrevistar hoje o doutor Adriano Spolaor, delegado regional da Polícia Civil. Vamos falar sobre o trabalho que ele desenvolve, quais são as atribuições da Delegacia Regional. Vamos comentar também sobre a questão do efetivo, que é deficitário na Polícia Civil, assim como na Polícia Militar, e vamos abordar, esmiuçar minuciosamente esse problema. Eu trocaria a palavra problema, como o programa é Falando Francamente, pela máfia que se criou em torno das autoescolas na microrregião, e essa quadrilha fez com que muitas pessoas que não tivessem técnicas pudessem ser aprovadas para retirar a carteira de habilitação. Ou seja, muitos despreparados conseguiram a sua carteira de habilitação. Como está o processo investigatório? O que já concluiu a Polícia Civil? Quais são os próximos passos em torno dessa questão? Então, vamos entrevistar o doutor Adriano Spolaor, delegado regional da Polícia Civil. Vamos para o intervalo comercial? É rapidinho, é igual namoro de coelho, e a gente volta já já. Está quantos anos na regional, doutor? Na regional, 2 anos e meio. Vai fazer fez 10 anos agora que eu estou em Jaraguá. O doutor é natural da onde? Presidente Prudente, interior de São Paulo. Ah, eu sou do interior de São Paulo. É, que cidade? Lá da região do São José do Rio Preto. Mais para noroeste. Mas eu transmiti muitos jogos do Prudentinho, né? Prudentinho, tinha os jogos ali. Agora mudou os nomes, mudaram os nomes dos times, eu nem estou muito por dentro, mas os times lá nunca foram assim. Presidente, caramba! Presidente Prudente. Mas aqui na região está há quanto tempo? Por 10 anos? Cheguei em dezembro de 2008. Faz 10 anos que eu cheguei em Jaraguá do Sul. Eu cheguei aqui em 1991. Faz aí 27 anos. É isso? 28 anos. 28 anos. Já me Quando eu cheguei em Jaraguá do Sul, tinha 70 mil habitantes, Renault do Raul, Marechal Deodoro, tudo paralelepípedo, Epitácio Pessoa, tudo. E naquela época tinha criado o estúdio, a Brasil Novo e a Rádio Jaraguá. Eu vim, trabalhei na Brasil Novo, fiquei 5 meses. Depois eu saí da Brasil Novo, fui para o estúdio, fiquei acho que 1 ano e pouco no estúdio, depois vim para a Rádio Jaraguá, 16 anos. Depois vim para cá, na Amizade FM, aqui eu vim em 2007. Fiquei até a rádio ser vendido para um grupo evangélico. Mas eu comecei no rádio em 1986. 5 de outubro de 1986. Então são 86 para 32 anos. Nesse período eu fiz TV durante 4 anos, sempre escrevi também jornal. É mesmo? Meu irmão chegou trabalhando na RIC Report também. Aí agora está gerenciando a rádio em Pissarras, de cultura de Pissarras. Sabe o que eu imagino hoje? Eu moro numa chácara, né? Tenho vontade. Então, eu, se tudo caminhar bem, com 54, 55, me aposento proporcionalmente. Aí eu quero parar com o jornal. Eu quero só ficar cuidando de morro. Isso é uma delícia. Confesso que eu tenho essa vontade. Eu não consegui me aposentar cedo assim, mas mesmo. Meu primeiro registro, eu não tinha 13, tinha 13 anos. Vamos lá. Muito bem, são 12 horas mais 6 minutos. Se você ligou o rádio agora, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito prazer. Eu sou o Tim e estamos apresentando o programa Falando Francamente.
para você, eu sei que fica bem distante, né? Mas para você que está acompanhando nas redes sociais, obrigado pela atenção. Podem fazer as suas perguntas. Eu vou conversar com o doutor Adriano Spolaor, delegado regional da Polícia Civil. O programa é ao vivo, tá? Antes de falar boa tarde para o doutor Adriano, eu quero dizer para o doutor que eu sou um fã incondicional do seu trabalho. Ora, eu estou aqui na região seguramente desde 1991. Conheci todos os delegados regionais que passaram por ali. Conheci as características de trabalho de cada um deles. Mas o doutor conseguiu fazer uma coisa que para o órgão público é extremamente difícil: profissionalizar o órgão público, melhorar sensivelmente o atendimento à população, que era uma verdadeira tortura na delegacia regional. Eu sei, porque não raramente eu precisei do atendimento na delegacia regional e eu sei como eram essas questões. Então, eu quero dizer, doutor, não preciso, não lhe devo absolutamente nada, e nem o senhor a mim, mas eu quero dizer que eu sou um fã incondicional do seu trabalho e eu torço muito para que o doutor continue à frente da regional por muitos e muitos anos, porque eu sei que ainda há muita coisa para ser feita. Eu resumiria todo esse meu comentário dizendo que o senhor é um exemplo de servidor público. Tomara que todos os servidores que exerçam cargo de confiança ou em comissão tenham exatamente a mesma visão de trabalho, de prestação de serviço à sociedade, como o doutor Adriano Spolaor tem. Seja bem-vindo ao programa Falando Francamente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tim. Boa tarde a todos os ouvintes. Queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui participando do programa. Eu venho acompanhando, admiro o seu trabalho há muito tempo também. Me sinto muito lisonjeado pelos elogios, não sei se mereço tudo isso, doutor, merece. Mas me sinto extremamente lisonjeado com eles, extremamente grato. Nós estamos há 10 anos aqui em Jaraguá do Sul, há 2 anos e meio na Delegacia Regional. De fato, algumas melhorias foram feitas, faltam outras, infelizmente barradas por questões políticas, burocráticas, a gente está aí lutando. Muita coisa ainda tem que melhorar, mas nós trabalhamos para melhorar a vida da população que precisa do serviço público. Nós sabemos que nós vivemos num país com tantos problemas, né, Tim? Então, assim, nós pudemos dar pelo menos um atendimento, nossa parte, um atendimento melhor para a população, mais digno, nós já estamos cumprindo nossa função. Então, é isso que a gente está. Enquanto estiver naquela cadeira de delegado regional, vou estar lutando cada vez mais para melhorar o serviço para a população. Doutora, vamos começar com um tema mais polêmico, que é essa investigação que a Delegacia Regional, que a Polícia Civil desenvolveu, inclusive com a participação do GAECO, envolvendo as autoescolas. Como se descobriu tudo isso, doutor? Pois é, tinha um fato bastante lamentável. A Polícia Civil lamenta profundamente, né? Até porque teve agente da Polícia Civil envolvida. Houve muitos prejuízos para todo mundo, isso, inclusive para a nossa instituição, para a população, enfim. Mas tudo começou com uma denúncia anônima, né? Recebemos uma denúncia anônima e, a partir daí, por mais, talvez impossível num primeiro momento que pareça, nós temos que as que estavam ao meu alcance. Então, a partir daquela denúncia de que havia recebimento para facilitação dos exames práticos para tirar carteira de motorista, eu solicitei para esse agente, era a primeira medida que me veio à cabeça, um relatório, né? Claro, obviamente sem dizer nada a ele, um relatório de rotina aí, que deveria, a gente realmente pedir esse relatório de tempo em tempo, mas como estava há pouco tempo na regional, às vezes de cada 1 ou 2 anos pede esse relatório, da quantidade de reprovações nos exames práticos da carteira de motorista. E, para minha grande surpresa, o índice de reprovação foi absolutamente pífio. 3%. Então, é um absurdo. Quando a gente faz um tipo de exame, move toda uma estrutura, para ter 3% de reprovação, muito errado. Talvez nem precisasse fazer isso, então. Né? Então, aí fiz um comparativo com algumas comarcas, com algumas regionais. Tem regional até com 50%, 40% de reprovação, a média é em torno de 30%. Então, algo está errado, né? Denúncia anônima, mais baixo índice de reprovação, algo está bastante errado. Passou pela nossa cabeça, então fomos
me reuni com o Ministério Público, que também recebeu essa mesma denúncia anônima. E a partir daí nós discutimos que forma seria melhor de iniciar as investigações. Quem teve envolvido, o promotor Márcio Cota. Isso, aliás, exatamente. outro servidor público fenomenal. Um grande parceiro da Polícia Civil, da Polícia Militar, na nossa região. Aliás, essa parceria, só um adendo, né? É um dos grandes fatores que faz a nossa região ser tão boa, diferenciado, tão baixo de criminalidade. Então, a partir daí, nós discutimos o quê? Que seria interessante fazer uma união aí de esforços para investigar. Polícia Civil, através da Delegacia Regional, Ministério Público, juntamente com o DEA. E aí começou-se toda essa investigação. E, para nossa surpresa, realmente, foi evidenciado que havia uma verdadeira organização criminosa, entre aspas. Aliás, o que a lei determina é uma organização criminosa, em que havia o pagamento de valores para cada exame prático e que haveria, então, essa facilitação por parte do examinador de trânsito. Ou seja, cada candidato à carteira de habilitação aprovado, o agente público, o policial civil, recebia uma determinada quantia. Sabe quanto, doutor Ana? R$5 por carteira no primeiro momento. 5? Foi o que nós apuramos. Mas, meu Deus, 5... Bom, também levar em conta quantos... Exatamente. Não, aí uma média de mais ou menos a R$3.000 por mês. Com toda a quantidade, R$2.000 a R$3.000. Isso é uma quantia estimada. Isso é um valor que não é final ainda, apurado no primeiro momento. E realmente, toda essa comprovação culminou com diversos mandados de busca numa primeira etapa da operação. A operação se denominou Sinal Vermelho. E aí foram cumpridos busca, inclusive alguns mandados de prisão, entre eles, infelizmente, do agente de polícia examinador de trânsito. Antes que a gente continue, eu vou fazer uma pergunta. Falando francamente, como é cortar na própria carne? É extremamente triste, né? É uma coisa que dói na alma, porque a gente veste a camisa da polícia. A Polícia Civil é muito grande, né? Ela trabalha, o papel dela é importantíssimo para a comunidade, para a segurança pública. Então, a gente vendo isso realmente na nossa própria instituição é extremamente triste, mas necessário. Não me importa se tenha que fazer. Se para isso tenha que acabar com a corrupção, eu vou cortar quantas vezes precisar. Isso não me importa. Apesar de ser triste, em determinado momento, a gente pensa, é muito triste, mas não me importa no sentido de ter que fazer. Então, nós vamos fazer... O que é certo é certo, o que é errado é errado. Doa quem doer, não importa quem vai atingir a investigação. Nosso lema é corrupção zero na polícia. E daí combinaram com esses cumprimentos de mandado de prisão. O agente ainda está preso, né? Outros foram soltos já. A partir daí, foi finalizada uma primeira etapa do inquérito policial, foi para o Ministério Público, e aí foram denunciados por vários crimes de organização criminosa, corrupção passiva, ativa, e aí por diante. Recebendo uma cópia desse inquérito policial, dessa denúncia, eu remeti para a Corregedoria do Detran, para que medidas administrativas também pudessem ser apuradas e tomadas mediante processo. E o Detran de Santa Catarina instaurou um procedimento administrativo que culminou, então, com a suspensão dessas atividades, suspensão provisória, das atividades de 4 autoescolas, né, no primeiro momento. Tá. Se você ligou o rádio agora, eu estou entrevistando no Falando Francamente o delegado regional de polícia, doutor Adriano Spolaor. Doutor, por que só 4, pressupondo de que todas estavam envolvidas? Porque no primeiro momento foi as 4 que evidenciaram de uma forma mais latente, né? E a operação é muito grande, então não daria para ser feito tudo de uma vez só. É muito custosa, há muito tempo, então foi cindido em 2 etapas. Aí continuaram-se as investigações em relação aos demais autoescolas envolvidas, mas desde o primeiro momento já se tinha evidências ou indícios de que todas as autoescolas poderiam estar participando do esquema fraudulento. E aí culminou com essa segunda etapa. Foram cumpridas 30 e poucos mandados, se não me engano, agora de busca, enfim. Não houve mandado de prisão nessa segunda etapa. E aí estou aguardando a finalização do inquérito policial, então deve sair essa semana próxima, e aí a manifestação do Ministério Público. E idêntica providência deve ser tomada no sentido administrativo. Se ficar comprovada realmente a participação das outras 13 autoescolas, nós vamos remeter para a Corregedoria do Detran, que aí vai instaurar um novo procedimento administrativo para apurar a conduta dessas autoescolas. O que não descartamos que pode também haver a suspensão dessas autoescolas, né?
Só para deixar claro, todas as autoescolas da microrregião, inclusive as duas de Corupá. Teve uma vez, quando eu apresentava o Jornal da Manhã na Amizade FM, eu abordei a matéria envolvendo o cartel nas autoescolas. Fui duramente criticado pelos proprietários das autoescolas, inclusive de Corupá, porque havia uma prática de preços idênticos e eu achava tudo aquilo muito estranho. Bem, aí fui duramente criticado, inclusive tratado de persona não grata. Agora a gente observa que o buraco era mais embaixo. Além dessa possibilidade de cartel, havia uma ação criminosa para aprovação dos candidatos à carteira de habilitação. Exatamente. Triste isso. É muito triste. Uma verdadeira organização criminosa. E, além de todos esses efeitos aí, nós temos outros prejuízos imensuráveis, né? A partir do momento que esse agente foi preso e afastado, obviamente, das funções, nós designamos 2 novos agentes recém-formados da academia do curso de trânsito, tem que ter um curso específico dos agentes de polícia para ser examinador de trânsito, e a partir daí foram designados 2 novos. E, por incrível que pareça, no primeiro momento, as reprovações ultrapassaram 90%. Nossa Senhora! E aí diminuíram um pouco, hoje está em torno de 60% a 70%. Ou seja, o que nós evidenciamos com isso, né? As facilidades eram tão grandes por parte do examinador de trânsito, ou seja, do exame, né? Não era cobrado praticamente nada, que as autoescolas deixaram de ensinar corretamente os alunos. Então, quando entraram os que cobraram justamente a lei, nada mais que isso a lei, houve todo esse choque. Então, até as autoescolas se adequarem em relação ao sistema normal, que é de ensinar os alunos, vai um tempo e vai se estabilizando. Então, isso foi muito evidenciado. E aí, os efeitos disso, a gente não sabe. Inclusive, quantas pessoas que foram postas em circulação com as suas permitidas habilitações dela. E quantos acidentes aí, sem poder, né, sem estar apto tecnicamente para isso, e quantos acidentes podem ter sido causados e quem sabe até vidas podem ter sido destruídas por causa disso. Então, os efeitos a gente nunca vai saber, né? Se você ligou o rádio agora, estou entrevistando o doutor Adriano Spolaor, delegado regional de polícia. Se desejar fazer alguma pergunta, fica à vontade. Pode fazer no Face, ou se você quiser, pode mandar para o meu número, 8838-7575, que é o meu WhatsApp pessoal. Também pode mandar para o WhatsApp da rádio. Não manda para o WhatsApp da rádio, não, que eu não sei onde está o celular. Só manda para o meu e também no Facebook, tá? Mas, tá aberto aqui no computador. Coisa absurda. 9290-2604. 9290-2604 é o WhatsApp da Corupá FM. Bom, doutor, que crime os proprietários dessas autoescolas cometeram? Se enquadram em que artigo do Código Penal? No primeiro momento, os principais crimes aí que foram denunciados, indiciados por organização criminosa e corrupção ativa. Né? Esses são os crimes. Em relação ao policial, houve mais um crime, me lembro agora a tipificação se foi de advocacia administrativa, e corrupção passiva, na verdade, e organização criminosa por parte dele. E por parte das autoescolas, organização criminosa e corrupção ativa. O que pode acontecer com essas pessoas envolvidas? O que pode acontecer? Primeiro com agente público, com policial. Agente público, várias consequências. Além da questão de prisão, né? Os crimes são graves, inclusive a organização criminosa dá 8 anos, se não me engano, de prisão. A parte administrativa também. Ele vai sofrer um processo administrativo perante a Corregedoria da Polícia Civil, que poderá, inclusive, culminar com a exoneração ao bem de serviço público, a exoneração do cargo. Então, além da questão criminal, tem a parte administrativa, que através de um processo que ele vai sofrer perante a Corregedoria, que pode, inclusive, culminar com a pena máxima, que é a exoneração ao bem de serviço público. E em relação aos proprietários das autoescolas? Além das penalidades, também de organização criminosa e corrupção passiva, corrupção ativa, desculpem, eles podem também sofrer, como estão alguns já sofrendo, processo administrativo, que pode culminar com a cassação do credenciamento de funcionamento das autoescolas. Mas da cadeia, não? Com certeza. Só a organização criminosa, eu me falho a memória, dá 8 anos de prisão. Então,
São crimes graves, claro, tem que haver toda a comprovação. Tem o direito ao contraditório também. Ninguém está aqui julgando antecipadamente, nem está analisando o mérito, não é aqui a questão. Assim que pode acontecer mediante um processo criminal, e aí, no final, transitar, inclusive, pode dar pena de prisão, com certeza. Eu sei que o material que a Polícia Civil apreendeu é bastante farto. Computadores, um monte de coisa. Para aguçar a curiosidade das pessoas, o que será que tinha dentro e o que pôde ser analisado até o momento? Nós vamos para o intervalo comercial e depois continuamos entrevistando o delegado regional de polícia, Dr. Adriano Spolauer. Até já, é rapidinho. 12h21. Esse material já foi analisado ou ainda não? Eles estão analisando, estão em fase final, ainda é muita coisa. É que eu não tive tempo de ir lá comentar ainda. É exatamente isso mesmo, mas era para finalizar essa semana, tá? Análise total dele. E acredito que já vai para o Ministério Público, no máximo de mês. Aí, depois nós vamos levar ao ar, aí cabe ao Ministério Público oferecer ação. A denúncia, exatamente. Ele analisando as ações do inquérito policial, ele vai ver se realmente concorda ou não com isso, ele pode pedir novas diligências, pode denunciar ou pode pedir julgamento, né? Essas três opções. Aí vai receber a denúncia ou não, a análise judicial desse caso, e aí instaura-se o processo. A partir do momento do recebimento da denúncia do juiz, instaura-se o processo. Aí a ação, aí consegue ser intimado, oferecer defesa e apenas uma pequena mensalidade por mês. É seguro, é confiável. Faça já o seu plano de assistência familiar União. Na Rua das Saudades, telefone 3375-0423. Faça que é segurança para a sua família. Minha Casa Assessoria, você sabe e conhece a Minha Casa Assessoria. Olha, se eventualmente você precisa comprar um terreno, comprar uma casa e vai financiar, saiba que é muito burocrático, é um trabalho, é um danado. E a Minha Casa Assessoria facilita tudo isso para você. Providenciam todos os documentos, você não se importa com absolutamente nada. Só vai mesmo morar, não construir. Se você precisa de um financiamento habitacional, quer também obter outras informações, procure a Minha Casa Assessoria. Fica na avenida. Nesse caso aqui que ele falou, ele fez a renovou a carteira de habilitação e o nome veio errado. Por exemplo, ao invés de... amor meu, pega para mim, por favor. Ao invés de Krichansky, com I, veio com Y. Só para fazer uma indicação, E aí ele foi na autoescola, disseram que ele teria que pagar nova taxa para fazer todo o processo de novo, e não tinha o que fazer. Não, mandar procurar a delegacia, nossa polícia, é um processo de identificação, tem que mandar de novo Florianópolis, mas não tem todo o procedimento de novo de renovação. Não, né? Até porque ele já pagou tudo, não foi culpa dele, né? Combina com exclusividade. Essa é a última, estamos voltando. Está respondendo pela regional de Joinville, agora Joinville. Delegado, para mim, na verdade, só até amanhã, né? Foram 15 dias também. Amanhã. Segunda-feira de novo. Estava bem tumultuado. Deus me livre. Estamos apresentando. Muito bem, são 12 horas e mais 25 minutos do programa Falando Francamente de hoje. Nós estamos entrevistando o delegado regional de polícia, Dr. Adriano Spolauer. Obrigado você que está acompanhando pela Corupá FM e também pelas redes sociais. Doutor, uma curiosidade que eu imagino que os nossos ouvintes e seguidores têm. Nesse farto material apreendido em todas as autoescolas, esse material já foi periciado? Tinha o quê? Na verdade, foram recolhidos vários materiais, de pastas, feito vários backups em computadores aí para extrair tudo que tinha de material, celular do próprio agente de polícia, e foram periciados, não foram comprovados, né? Na verdade, vários indícios aí, inclusive de recolhimento de valores, de mensagens, escolas, mensagens pedindo valores,
passando aí para buscar, enfim, muita coisa que a gente não pode abrir agora, mas várias indícios aí absolutamente comprovados aí, acabou se comprovando os fatos, né? Acabaram se comprovando e na verdade, basicamente material de informática, né? E também celular do agente foi periciado e muito material colhido. A gente tem bastante elemento aí que realmente vai acabar comprovando no final, acredito eu, né, essa questão criminal. Né? Bom, o inquérito policial em torno do crime, da ação criminosa, qual é a palavra mesmo? Não é ação criminosa, inquérito policial, ação criminal. É uma ação criminal. Ação criminal, exatamente. Ação criminal. Ele será finalizado, encaminhado ao Ministério Público. Cabe ao promotor Márcio Cota impetrar uma ação na Justiça. Isso, ele é finalizado, o inquérito policial, o delegado de polícia vai indiciar ou não, né? E aí passa para o Ministério Público. O Ministério Público tem 15 dias aí para analisar os fatos e denunciar ou não. Ele pode requerer novas diligências, pode arquivar, se ele entender que não houve crime nenhum, ou pode denunciar. Se havendo a denúncia, remete para o Ministério, para o Judiciário, Poder Judiciário, e aí o juiz vai analisar se recebe ou não a denúncia. Recebendo a denúncia, instaura-se o processo judicial propriamente dito, e a partir daí as partes são intimadas para oferecerem defesas, enfim. Aí o processo caminha naturalmente, né? E eu lamento, em relação ao agente público, ao policial, eu quero dizer para vocês que é meu amigo pessoal. E foi frustrante, eu não vou dizer o nome dele aqui, foi frustrante quando aconteceu tudo isso, porque era um cara que eu gostava muito, muito brincalhão, muito... Sabe aquela pessoa que te faz bem? Então, esse rapaz era assim. E quando culminou com tudo isso, foi uma surpresa para os colegas de imprensa, que tinham nele também uma pessoa do bem e amigo. Foi uma coisa muito frustrante, muito decepcionante, né? Imagina para a Polícia Civil. Os policiais também eram absolutamente do bem, sempre dando risada, conversando com todo mundo, acima de qualquer suspeita. Então, para nós é muito frustrante, além de todas as questões, mas do lado pessoal também. Né? Recebi críticas de muitas pessoas, elogios de outras tantas, né? Mas independente disso, a gente tem que analisar a questão, o que é correto, o que é certo, e apurar os fatos. Então, não me arrependo, faria de novo, porque estou lá cumprindo apenas o meu papel de cidadão, de delegado de polícia. Ele tem curso superior, ele está recolhido no presídio regional ou no 14º? No presídio regional, numa ala separada por ser policial. Definitivamente o crime não compensa. Não compensa. A gente tem assistido, inclusive na TV, casos semelhantes, guardados as proporções, né? Mas no final acaba nunca dando certo, né? Nunca as pessoas acabam realmente punindo. E se não receber a punição devida nessa vida, vai receber numa outra com toda certeza. O engraçado é que o policial e todas as pessoas envolvidas acabam tendo as suas imagens maculadas. Exatamente. Por uma coisa que não era preciso. Né? Bastaria fazer as coisas como tem que ser feitas. Exatamente. Só. E assim, parafraseando um jornalista que eu escutei uma vez falando, o policial é pago para fazer cumprir a lei. Tem que ser dela o seu maior servo, né? Então, o exemplo tem que partir dele. Então, é doído a gente ver uma situação dessa. Então, mas se infelizmente ocorrer, nós temos que tomar as atitudes. E o engraçado é que, por exemplo, o policial está prestes a se aposentar. 20 e poucos anos. Já tem tempo de aposentadoria. Já tem tempo. E aí? Pode ser exonerado? Exonerado é a palavra. Exonerado. Na verdade, demitido a bem de serviço público. Demitido é a expressão correta. Demissão a bem de serviço público. Seria como se você fosse mandado embora por justa causa de uma empresa. Exatamente. Doutor Adriano Spolauer, a pergunta que muitas pessoas devem estar fazendo. Bom, pegaram os donos das autoescolas, pegaram o policial civil.
E os alunos que tiveram essa facilidade, como que fica essa questão? Aqueles que foram aprovados, que não tinham preparo para dirigir e que pegaram as suas carteiras de habilitação. Talvez até involuntariamente eles nem sabiam, eu fiz tudo certinho, fui aprovado. E agora? Na verdade, não há muito o que se fazer, né? Nós temos que, nesse primeiro momento, atuar com o maior bom senso do mundo, além da legalidade, e não tem como analisarmos quem realmente passou por mérito e quem não tinha condições de passar. Então, não é justo, principalmente porque os que tiveram mérito nessa aprovação, né, fazer passar todo mundo por esse exame novo. Então, paciência, nós vamos ter que atuar daqui para frente, né? As punições, claro, são em relação aos fatos pretéritos, mas em relação à população de boa-fé que fez os exames. Realmente, nesse primeiro momento, não nos passa na cabeça nenhuma outra ação, senão permanecer válido todos os testes. Não há como mensurar esses prejuízos, quem foi beneficiado, quem não foi beneficiado. Né? Quer dizer, não dá para fazer nada. Não dá, mesmo porque é de muitos anos, né? Atrás disso. A gente calcula que há mais de 10 anos isso vem ocorrendo. Então, hipoteticamente, vamos analisar que todas as autoescolas sejam descredenciadas. Nós vamos ter que partir do ponto que temos que entrar em contato com o Detran de Florianópolis e ver qual medida que vai ter que ser tomada nesse caso. Né? Nós vamos aguardar e, na verdade, a população não pode sofrer por isso, não pode ter prejuízo. Né? Isso não nos passa pela cabeça. Alguma solução mesmo paliativa nós vamos ter que tomar. Então, nós vamos ter que contactar o Detran lá em Florianópolis, se essa situação vier a ocorrer, para qual será a medida que deve ser tomada para que a população não tenha nenhum prejuízo. Mas, falando francamente, isso pode acontecer. Pode acontecer. É uma hipótese, com certeza. Não descartamos. Isso depende agora da corregedoria do Detran, analisar se são os mesmos indícios, né, dos primeiros casos, e se é a punição mais adequada. Jaqueliane Belling, a Jaque, que eu adoro, ela é fantástica em tudo que faz. Admiro quem faz a diferença. Por mais pessoas que nós tenhamos, né, resumindo, mais pessoas sérias como o doutor. Obrigado, Jaque. Muito obrigado. Um grande abraço. O Cristo pergunta, doutor, se não há possibilidade de chamar nos últimos 5 ou 3 anos, os candidatos aprovados, para fazer um teste de reciclagem e saber se eles têm habilidades. Eu pressuponho que não há... É impossível porque não há previsão legal para fazer um teste de reciclagem, né? E também, mesmo que houvesse, seria praticamente impossível. A gente não consegue hoje nem estar quase dando conta da demanda do que vem para frente ali, né? Que está surgindo. Ainda mais se fôssemos fazer 2, 3, 4 anos, quantos milhares de condutores teriam que fazer esse exame. Então, é difícil, até uma reanálise prática. Então, praticamente impossível. Só que, do ponto de vista legal, não existe essa possibilidade, porque não há essa previsão. Então, nesse momento, vai prevalecer a lei, embora possa parecer um pouco injusta para alguns casos, mas que os exames continuam válidos. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Bom, o Wellington fez um comentário aqui também. Quem precisar do serviço, isso é uma outra questão. A Jaque. Doutor, me deixa extremamente preocupado tudo isso, porque nós podemos estar lidando com um monte de motoristas despreparados. Com certeza, né? Como eu disse anteriormente, as consequências disso são imensuráveis, né? A gente não sabe o tamanho do prejuízo, a gente calcula que pode ser grande. Né? Como houve motoristas realmente que passaram por mérito, nós calculamos uma grande parte também que não teve mérito, não tinham condições técnicas de ser seriam aprovados no exame prático. Então, as consequências que que ocorreram daí para frente, não tem como medir, né? Nem tem como saber, na verdade. A gente só calcula que são grandes acidentes ou até vidas que podem ser perdidas em razão de motoristas que não tinham capacidade técnica para condução e foram liberados para isso. Vamos mudar de assunto? Vamos. São 12 horas e mais 35 minutos. Na semana passada, o doutor vai responder depois do intervalo comercial, que nós vamos falar sobre um caso específico de Corupá e depois nós vamos falar um pouco da estrutura da regional. Na semana passada, olha, eu já adverti tantas pessoas, mas as pessoas parecem
não acreditar. Cuidado com o que você escreve nas redes sociais. Cuidado com a mensagem que você manda para um grupo. Cuidado para a mensagem que você manda para qualquer pessoa. Porque essas mensagens disseminam milhares, centenas de milhares ou de milhões de pessoas podem ter acesso àquilo que você falou. Basta, por exemplo, você mandar uma mensagem para mim, eu tenho grupos de notícias, eu tenho um monte de gente. Já pensou se eu posto alguma coisa? Se você, claro, o meu caráter não permitiria isso. Mas o que eu quero dizer? Cuidado com o que você escreve nas redes sociais. Pense antes de qualquer publicação. Cuidado com as mensagens, com os áudios que você envia. Porque você pode responder criminalmente por um comentário que você fez. As pessoas aleatoriamente vão no Facebook e escrevem alguma coisa, e chamam um desse, um daquilo. Isso é crime. É difamação, é crime. Isso pode, como é um crime de menor potencial ofensivo, e a pena não atinge, não ultrapassa os 4 anos, então você não vai para a cadeia. Mas pode responder, perder a primaridade, por exemplo, você tem que contratar advogado para se defender. Então, é uma série de consequências. Então, estou comentando isso para dizer que um servidor público da prefeitura pegou, mandou num grupo um comentário, fez uma gravação. Porque qualquer coisa nós vamos meter fogo nesses ônibus. Eu pego e vou meter fogo nesses ônibus. Se vocês perguntarem assim para mim, ele faria isso? Eu acredito que não. Mas o que aconteceu? A gravação foi parar num monte de lugares. A prefeitura registrou um boletim de ocorrência. Um inquérito policial está sendo finalizado. Ele já teve na delegacia, vai se incomodar um monte, pode sofrer um processo administrativo como o policial e ser exonerado, perder a estabilidade. O que a Polícia Civil está fazendo nessa questão específica? Eu sei que as falas estão sendo periciadas. Vamos tratar desse assunto após o intervalo comercial. No programa Falando Francamente, estou entrevistando o doutor Adriano Spolaor, delegado regional de polícia. É rapidinho. É igual namoro de coelho, eu volto já já. Aqui ali tem um comentário sobre da Josiane Borges, que eu mandei para ti. Está na mesma tela. Mas é que o Wellington... Não, é outra. Quem precisar do serviço... É outro. Abre a tela, amor. Karen, Josiane Borges, parabéns a esse delegado, faz um super trabalho. Deixa eu ver. Meus amigos, sempre. Pena que não temos leis no país. Não, lei tem. Só suficiente. Segurança para Quem sua família. Josiane A gente não Borges? sabe quando pode acontecer o pior, não é verdade? Se você tem um plano de assistência familiar União, toda a sua família estará assegurada. Pai, mãe, filhos, eventualmente sogra, sogro, e você paga apenas uma pequena mensalidade. Eu sou, modéstia à parte, bom na língua portuguesa. Eu fiz uma gravação estúpida que eu ainda não vi consertar. Você paga apenas uma mensalidade por mês. Isso é uma mensalidade. E eu ainda não consertei. E olha que eu escrevo bem. Mas é um pleonasmo, né? É pleonasmo. Mas é comum, isso não é tão mesmo que eu subir para cima. É aceitável. É um trabalhão danado. E a Minha Casa Assessoria facilita tudo isso para você. Providenciam todos os documentos, você não se importa com... Pena porque não dá para fazer nada em relação aos motoristas. É difícil. Você vai saber o cara que passou justamente, que fez tudo certinho, que vai fazer esses anos. Os motoristas, na verdade, a responsabilidade criminal não existe nenhuma, né? Eles nem sabiam disso. É só a parte administrativa. Foi o que eu disse, né? Para eles, bom, fez lá... E aí, para você mandar todo mundo fazer, ele junto primeiro, que é impossível. Não tem condição. Segundo, que é injusto, porque passou corretamente, né? Por um erro da própria administração. Na verdade, eles não podem ser penalizados por conta que eles não têm uma responsabilidade legal.
Eu pensei que o policial estava no 14º. Não. Ele é recolhido, ele fica numa sala específica. Uma sala especial, só não sei se mas é especial. Agora, Até porque não pode proibir. Por ser policial. Independente se é curso superior ou não, por ser policial, tem que ficar num lugar separado. Exclusividade. Nós estamos falando de risco de vida. Se colocar ele... Absolutamente. Pessoas especiais. Então, é separado ali, na ala que ele está agora, não, mas se jogar ali no meio ali do pessoal, ou não tiver uma separação adequada, Avião 611 Corupá. Fone 3375-1297. Interaja ao vivo na Corupá FM e o WhatsApp e conforme prêmios. 87.9. Muito bem, são 12 horas mais 42 minutos. Último bloco do programa Falando Francamente. Doutor, eu comentei anteriormente sobre aquele servidor que fez aquela gravação, que foi parar na delegacia, culminou com o registro policial e o inquérito que está sendo concluído. O que a Polícia Civil está fazendo nesse momento? Quais são os próximos passos em relação a esse servidor da Prefeitura de Corupá? é lamentável a situação, né? A Polícia Civil instaurou um inquérito policial. O agente Tony aqui está sob a supervisão do delegado. Deixa eu fazer um parênteses. Pois não. O Tony desenvolve um trabalho fenomenal com aquilo que ele pode, com a estrutura que ele tem. Né? O Tony foi escolhido a dedo, né? Fiz questão que viesse alguém especial aqui para Corupá, devido à situação delicada que se encontrava a delegacia, e realmente a capacidade dele é fenomenal, a vontade de trabalhar nos deixa cheio de orgulho, né? Pena que não tem muitas condições, porque é uma questão já de efetivo de todo o Estado, né? Mas de acordo com o que ele tem, ele desenvolve um trabalho excepcional. Mas em relação a esse caso especificamente, né, até conversei com o prefeito Clotardi esses tempos atrás aí, foi instaurado um inquérito policial, estão sendo ouvidas as pessoas, e poderá haver punição criminal por diversos crimes, interlicitação ao crime, ameaça, enfim. Está sendo apurado, inclusive, a tipificação criminal que vai se enquadrar, né? E fora isso, tem a parte também administrativa que não nos compete, né? Do servidor público perante a prefeitura. E a parte moral, que é absolutamente lamentável. As falas serão periciadas, embora ele tenha admitido ser dele a gravação, mas, legalmente falando, as falas são periciadas. São periciados e foram remetidos para perícia e para análise. A comparação de voz, se realmente trata do servidor que está sendo investigado ou não. Tudo isso demora muito tempo? O inquérito policial tem um prazo legal de 30 dias, né? Sim. Mas devido à grande demanda de trabalho, inclusive do Instituto Geral de Perícias, para fazer essa perícia, vai demorar um pouco mais. Aí nós calculamos em torno de 90 dias para concluir esse procedimento. Depois concluso o inquérito policial, ele é remetido para o Ministério Público para análise se haverá denúncia ou requerimento de novas diligências. Percebam, foi o que eu disse, eu não conheço o servidor, mas eu acredito que ele, sei lá, não, besteira, acabou fazendo esse comentário e deu no que deu. Vai ter que gastar com advogado para se defender, pode ser exonerado a bem do serviço público, ou seja, pode ser demitido por justa causa e, portanto, perder. Tem um prejuízo moral imensurável por conta de uma gravação que foi remetida a um grupo de conversas no WhatsApp. Então, não cometam essa bobagem. Pensem antes de escrever, de gravar, porque as consequências são extremamente danosas. Extremamente danosas. Bom, a Josiane Borges, parabéns a esse delegado, faz um super trabalho sempre. Pena que não temos leis nesse país. Até temos, né, doutor? Obrigado, Josiane. Até temos muitas, né? Mas são muito flexíveis, infelizmente. Então, não estão adequadas para a nossa dinâmica aí, de nossa cultura. Eu acho que tem que ser um pouco mais rigorosa a questão, infelizmente. O Ademar Krichansky fez a renovação da sua carteira de habilitação. E o sobrenome veio errado.
Ele procurou a autoescola em Corupá, disseram para ele que ele não tem o que fazer, que ele vai ter que refazer o processo, pagar uma nova taxa, e ninguém tem dinheiro sobrando para isso. O que o Ademar Krichansky pode fazer, doutor? Vou pedir para ele procurar o setor de CNH, na delegacia regional, vai estar analisando o caso dele, ver o que aconteceu, se foi um erro, uma falha técnica apenas ali, na digitação, ou se há alguma outra questão. Mas se for apenas uma falha, ele não precisa fazer todo o processo de novo, vai ser corrigido, tem que ser mandado para Florianópolis. Vai demandar um pouquinho de tempo, infelizmente, isso pode acontecer, né? Mas eu acredito que o processo é bem simples para regularização. Ou seja, a carteira dele volta para Florianópolis, lá faz a correção, Exatamente. Devolve com o sobrenome correto. Exatamente. Aqui. Tá vendo? Não precisa pagar nada. Doutor, e para fazer a carteira de habilitação, a renovação da carteira de habilitação, eu necessariamente preciso procurar uma autoescola? A renovação não precisa. Pode, inclusive, nós facilitamos, esse foi um das melhorias que fizemos em relação à renovação, porque antes as pessoas ficavam ali há muito tempo na fila, tinha que pegar senha para fazer os exames médicos. Hoje é tudo agendado, inclusive tem data quase para o mesmo dia para fazer exame médico. Houve apenas um sistema um pouco ficou assoberbado nesse final de ano, todo mundo deixa para fazer no finalzinho do ano, no começo do ano. Então há problemas, teve esperas grandes agora nesse começo do ano, as 2 primeiras semanas, mas já está tudo regularizado a situação. Ele pode ir diretamente lá no setor com a comprovante de endereço, o RG dele e a CNH antiga, que vai estar preenchendo uma ficha e está sendo orientado da melhor forma possível para fazer essa renovação. É bem simples. Precisa de ir lá 2 vezes apenas, na regional. E aí um detalhe, né? Você gasta menos também, né, doutor? Porque não tem que pagar para as autoescolas, né? Com certeza. E para agendar, eu tenho que ir lá para agendar? Agendar, primeiro ela tem que preencher um cadastro lá. Vai ter que levar essa documentação, ela preenche um cadastro. E lá vai ser dado um site, que é do Meditrans, você entra no site, faz o agendamento, que pode ser para 2, 3 dias posterior, e vai fazer o exame médico, só isso. Então lá primeiro tem que fazer essa ficha, preencher, né, obrigatoriamente, e aí lá é passado as instruções para fazer esse agendamento no site. Na questão envolvendo os documentos de veículos, é a mesma coisa também? A questão dos documentos foi também uma outra melhoria que nós fizemos, né, no licenciamento, ele não precisa procurar despachante, o licenciamento anual, pode ir lá, antigamente demorava até 3 dias, 4 dias para sair esse documento, então a população tinha que ir 2 vezes na delegacia regional, hoje, né, sai na mesma hora o documento, e o processo é bem simples. A questão de transferência aí é um pouquinho mais delicada, demanda alguns documentos a mais, mas a delegacia regional está à disposição de toda a população para atendimento. Além dessas 2 melhorias, doutor, em pouco tempo à frente da regional, quais foram outras que facilitaram a vida para o cidadão? Na questão do atendimento, né, esse é um dos grandes lemas nossos, né, um absurdo. O primeiro, licenciamento, a população tem que voltar 3 dias lá para pegar o documento de volta, uma questão tão simples de ser resolvida, né? Isso foi uma das primeiras medidas tomadas. A segunda, a facilitação no processo de renovação da CNH. Teve alguns transtornos agora no final do ano, mas já está tudo regularizado, está bem mais fácil hoje. E também a questão do atendimento, de horário de atendimento à população. Então, antes era das 8 às 11, das 2 às 5. Nós hoje aumentamos das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar para o almoço. Ai, que coisa boa! São 3 horas a mais aberto à população. Tinha muita gente que reclamava que só podia ir na hora do almoço e estava fechado, e ficava aquelas filas lá fora. Então, essa questão está absolutamente resolvida. A população tem que voltar a aprender na hora do almoço lá, para dividir um pouco, tem horários de pico, obviamente. São muitos atendimentos que faz. O setor ele tem uma capacidade de atendimento, às vezes acontece alguns picos ali e assoberba um pouco, mas geralmente o horário de almoço é bem tranquilo para atendimento. Então, bom seria que as pessoas fossem ao meio-dia, né? E aí desafoga os outros horários. O melhor horário para atendimento é meio-dia e meia, 1 da tarde, um horário bem tranquilo. Lá a gente tira a carteira de identidade, faz o serviço de documentação de veículo, transferência, mudança de categoria de veículo, licenciamento, as imposições de recursos de multa, são todas na delegacia regional, os processos de penalização, de suspensão e cassação de carteira, todos na delegacia regional. Ela tem essas funções, além da delegacia regional coordenar as demais delegacias de polícia civil da nossa região, que são 5 municípios: Jaraguá, Xereta, Massaranduba, Corumbá e Guaramirim. O senhor reputa, né, no seu trabalho,
que há uma certa tranquilidade na microrregião ou não? A situação de Jaraguá do Sul e região é um pouco peculiar, é um pouco diferente das demais. Santa Catarina é um estado mais ordeiro da federação, com certeza, mas aqui nós temos um conjunto de fatores que faz com que aqui seja mais tranquilo a região, né? É questão social, econômica, cultural, geográfica, são uma série de fatores, educação do município, também a integração dos órgãos de segurança pública é muito importante, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, a forma integrada que atuam as Polícia Civil e Militar, principalmente no combate ao tráfico de drogas. Aqui não se atura tráfico, não se atura consumo de drogas. Embora exista em menor escala, mas e que ele acaba alavancando outros tipos de crime, como roubos, furtos, homicídios, enfim. Então, o combate duro a esse tipo de crime, tanto no pequeno traficante, no usuário, ou no traficante maior, acaba diminuindo ou evitando crimes maiores. Então, uma série de fatores que faz com que nossa região seja realmente uma região privilegiada, há pouco tempo uma das mais seguras do Brasil. Acredito que os índices de homicídios de 2017 e 2018 continuaram entre os mais baixos. Nós vamos continuar trabalhando aí para que cada vez mais melhore a nossa região nesse sentido. As pessoas, às vezes, são extremamente críticas. Porque o atendimento no hospital foi uma porcaria. Porque nós temos um monte de bandidos. As redes sociais vão para o mundo todo. Então, antes de qualquer crítica, faça uma comparação. Você imaginou, eu vou citar um estado da federação. Você já imaginou como é o atendimento em Rondônia? Você já imaginou como atua a criminalidade no Pará? Como é a estrutura hospitalar dos hospitais nessas outras regiões? Nos hospitais em Jaraguá, por exemplo, os pacientes do SUS têm um bom atendimento, ar-condicionado, quarto limpinho, coisa bonita. Claro, você vai lá, às vezes no pronto atendimento, fica esperando um pouco. Mas faz parte. Não dá para atender tudo na mesma hora. Então, às vezes, eu me incluo também, às vezes nós somos extremamente críticos, muito críticos. E quando nos permitem fazer uma comparação, percebemos que, tá ruim, mas poderia ser bem pior, muito pior. Diante do combate à criminalidade, doutor Adriano Spolaor, com quem eu converso no Falando Francamente, a estrutura da Polícia Civil na microrregião é capaz de atender a demanda? Olha, a estrutura da polícia ela é ruim em todo o Brasil, em todo o estado, e na nossa região não é diferente. Nós temos um número bastante baixo de efetivo. Uma das nossas lutas, e eu continuando agora na delegacia regional, vai ser uma das minhas metas, é melhorar o efetivo sempre, porque é o nosso calo maior, efetivo de policiais. Então, o suficiente, muito difícil. É uma utopia que acho que a gente nunca vai ter nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas pelo menos melhorar, dar uma resposta ainda mais satisfatória para a população. Esse é um dos grandes desafios da nossa próxima gestão. E nós vamos continuar batalhando para melhorar. Corupá tem 2 policiais civis, né? É o Tony e a outra Elisiane. Claro que também não atende à demanda. É muito pequeno, infelizmente, é difícil a gente falar até em trabalho de polícia judiciária com 2 policiais. Quando eu entrei, as 3 DPMUs, que são Corupá, Xereda e Massaranduba, as 3 tinham apenas um policial. Eu coloquei uma e mais um, em cada uma delas a mais. Então, é uma coisa pequena, mas é o que foi possível ser feito num primeiro momento. Essa é uma realidade até melhor que a grande maioria das delegacias de polícia municipais das outras cidades, né? Ter 2 policiais, a maioria apenas com um policial. Eu sei que é uma coisa bastante pequena, mas é a realidade. Nós contamos com a ajuda dos prefeitos municipais, aqui não é diferente, o prefeito Botardi tem nos ajudado bastante nesse sentido, na questão de estagiários, de funcionários cedidos, porque vem nos ajudar bastante. Mas também nós temos a ajuda da Delegacia de Polícia da Comarca de Jaraguá do Sul, que está sempre à disposição de Corupá, principalmente as divisões especializadas, que é a Divisão de Investigação Criminal, e também a Divisão de Furtos e Roubos. A Divisão de Furtos e Roubos foi uma criação minha também em 2016, a gente fez um trabalho brilhante. Quem está coordenando essa divisão? É o delegado Leandro, ele está saindo, está vindo um outro delegado, o delegado Fronza, e tem feito um trabalho brilhante, e na medida do possível ela atende também a cidade de Corupá.
Então, na verdade, não são só 2 policiais, mas acaba que tem a estrutura por de trás. Jaraguá, exatamente, que auxilia nos casos mais graves aqui na cidade de Corupá. Para as pessoas como funciona o trabalho da Polícia Civil. Muitas vezes comentam comigo, Tim, porque eu fiz o registro lá e não foi feito nada, porque o policial não foi investigar. Claro que você tem razão, mas funciona assim. Por exemplo, tem um crime, cabe ao policial elaborar o inquérito, e isso é complexo. Aí, por exemplo, hipoteticamente, ele tem que elaborar 30 inquéritos policiais no mês. Ele tem 2 opções. Ou deixa parado e não acontece nada e sai para a rua, ou faz a peça policial, conclui a peça policial, faz o inquérito que é complexo, e aí não dá para ele sair para a rua, né, doutor? Exatamente. A verdade é que a prática é muito diferente da teoria. A teoria diz que nós temos que investigar tudo. Mas a realidade do dia a dia é tão grande, o movimento é tão grande, até em cidades pacatas, como a nossa aqui, que não é impossível, né? Acaba se investigando 5% talvez aí do necessário. Mas é uma realidade a nível nacional, é um modelo nosso que está errado, a falta de investimento dos governos em segurança pública tem causado todo esse problema. Então, é o mínimo que a gente consegue investigar e com todo esforço, na verdade, as delegacias todas assoberbadas e cheias de trabalho acumulado. Essa é uma triste realidade do nosso país. São 12 horas e mais 57 minutos. Eu sei que o doutor Adriano Spolaor ocupa uma função, um cargo político, porque a nomeação para delegado regional, para gerente regional de educação, são nomeações políticas. E eu torço muito, doutor, mas muito mesmo, que a sociedade regional não seja penalizada com a descontinuidade do seu trabalho. Disse no início do programa, o senhor desenvolveu e continua desenvolvendo um trabalho fantástico à frente da delegacia, com resultado prático para o cidadão. E é isso que nós buscamos no agente público, que ele efetivamente sirva ao cidadão. Agora, a sociedade não pode ser penalizada porque o doutor fulano de tal, o governador fulano de tal, o deputado fulano de tal, resolve indicar alguém que seja do seu bem, alguém que ele goste mais ou menos. Então, a sociedade não pode, não deve ser penalizada. Então, eu sei que o cargo do doutor Adriano, do Wagner também, da Celesc, são cargos políticos, portanto, continua, se o governo quiser, se o novo governador quiser, se não podem nomear, ele pode nomear outro, mas eu torço muito e faço um apelo aqui às lideranças políticas da região. Não permitam que o doutor Adriano Spolaor deixe a função de delegado regional. Se permitirem, estarão imputando à sociedade da região um desserviço imensurável. Estarão penalizando toda a sociedade regional, porque de agentes públicos, como o doutor Adriano, é que nós precisamos. Não preciso nem um pouco ficar fazendo elogios aleatórios. Aliás, eu sou extremamente crítico na minha condução jornalística, mas eu sei perfeitamente reconhecer, e é um dever, enquanto jornalista, você defender as questões públicas. Então, doutor, obrigado pela presença no Falando Francamente. Torço muito mesmo que haja essa sensibilidade das lideranças políticas e que essa sensibilidade permita que o senhor continue à frente da Regional de Polícia em Jaraguá do Sul. Obrigado pela presença. Obrigado, eu agradeço mais uma vez as palavras, mais uma vez repito, não sei se sou merecedor de todas elas, mas a gente está brigando muito por isso, por melhorar as condições da polícia e o atendimento à população, né? Gostaria de continuar mais alguns anos aqui à frente da Delegacia Regional, sei das condições de vulnerabilidade do meu cargo, mas algumas melhorias já foram feitas, outras virão, né? Não foram possíveis ainda por questões burocráticas, políticas, mas já foram comprados 3 Trailblazers, que é fato inédito na Delegacia de Jaraguá do Sul, que atende também a Corupá. Nós estamos fazendo uma revitalização total, acessibilidade, elevadores,
na delegacia regional atual. Estamos gastando quase R$1 milhão com isso, deve ficar pronto em abril. A delegacia vai ficar uma das mais bonitas do estado. Esse ano ainda queremos começar a construção da nova delegacia do prédio, da nova delegacia regional, que vai ficar um dos mais, aí sim, talvez do Brasil, um dos mais modernos. E aí a delegacia regional que está sendo atualizada agora vai ser transformada na delegacia da comarca. Vamos reformar a delegacia da mulher. Tem a DPMUC de Corupá, que vai passar por uma reforma também, uma reestruturação, que a gente, Tony, está cuidando disso. Tem outros projetos também de revitalização de outras delegacias e compra de mais viaturas, mais 6 viaturas estão sendo orçadas para comprar, além de equipamentos para os policiais. Então, tem vários projetos ainda em andamento que nós estamos lutando por isso. Espero poder continuar para estar tentando melhorar cada vez mais. Mas, enfim, nós estamos cientes da vulnerabilidade política, mais vezes, do cargo. Então, agradeço a participação, estou à disposição da população. Eu sei que muitas vezes vai lá, demora um pouco o atendimento, é impossível, a demanda às vezes é muito alta, nossa estrutura é pequena, é limitada, mas, na medida do possível, nós vamos fazer o melhor para atender a população, dar atendimento mais digno e uma polícia mais forte. Vamos tentar fazer cada vez mais. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, agradeço a oportunidade, Tim, um grande abraço. Doutor, só me permita, antes que o senhor vá embora, me mandar uma mensagem agora. Oi, Tim, meus filhos fizeram a carteira de habilitação. Foi pago mais caro por conta do simulador. E não houve aula nenhuma do tal simulador. Simulador fantasma. Isso é mais uma fraude? Olha, não tenho conhecimento disso. Para mim é... Não tem conhecimento da exigência do simulador? Não da existência de fraude nesse sentido. Até porque o simulador, ele tem uma digital ali para acompanhar. É complicado isso daí. Houve algum tipo de fraude. Mas se tiver alguma denúncia nesse sentido, pode nos passar. Nós vamos estar averiguando, com certeza. Porque ela está dizendo que os filhos não fizeram nada no simulador. Não, então nós pede para ela procurar mim, ou fazer uma denúncia anônima em relação a isso. Eu vou passar a apurar isso, porque, de fato, o simulador tem que ser feito nas autoescolas, que existem eles, e a possibilidade de burlar é muito pequena, né? Mas vamos investigar qualquer indício que tiver de fraude. Obrigado, doutor Adriano Spolaor. São 13 horas mais 3 minutos. Nós estamos finalizando o programa Falando Francamente. Eu fiz um apelo para a permanência do doutor Adriano. E eu faço um apelo também às lideranças para a permanência do Wagner, gerente regional da Celesc. Eu sei que há muitas críticas em relação à Celesc, mas o trabalho do Wagner é muito bom. Ele se envolve muito, é um batalhador, final de semana, é um menino de 30 e poucos anos, com uma vontade de servir fora do comum. Então, as lideranças políticas se envolvam também na permanência do Wagner. Não permitam que questões políticas interfiram na qualidade de atendimento ao cidadão, que pressupõe que os políticos são representantes de fato das pessoas e que eles pensam no bem das pessoas. Ou eu estou errado? Não é para isso que um deputado, um senador, um governador, um vereador, um prefeito eleito, são eleitos exatamente para servir ao cidadão. Então, a interferência política causa enorme prejuízo a toda a comunidade. Pensem bem nisso, eu sei, estou falando nas redes sociais, isso vai para todo lugar, vai cair nas mãos de todos os líderes políticos. E façam isso, compartilhem, para que os líderes políticos saibam disso. Porque nós estaremos atentos, e eu pressuponho os meus colegas jornalistas também atentos, para não permitir que o interesse político fale mais alto do que o interesse ao cidadão. Grande abraço, volto sábado que vem, vou entrevistar... Eu esqueci o primeiro nome dele, que é um advogado. Nós vamos falar sobre separações. Bart é o sobrenome, mas eu esqueci o primeiro nome. Nós vamos falar sobre causas de família, tá? E no sábado subsequente, quem estará no programa Falando Francamente? Dr. Ricardo Viviane de Souza, titular da 6ª Promotoria da Moralidade Pública. Um promotor digno de todos os elogios. Claro, os políticos não gostam muito, porque ele faz o serviço que tem que ser feito. Então, não percam.
Dr. Ricardo Viviane de Souza, no sábado subsequente, ao vivo, no programa Falando Francamente. Bom final de semana, juízo, tá? E a gente volta. Beijo para todo mundo. Tchau, continue na Corupá FM. Essa rádio é top.